Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vocês podem se assentar, porque se vocês forem igual eu sou igual assaltante, eu não posso ver um banco, já quero sentar. Vocês estão de parabéns, quero parabenizá-lo aqui, evangelista irmão Alain, com toda a sua equipe, pela iniciativa de este trabalho que já não é o primeiro, não é? Terceiro, e vamos pedir a Deus que isto continue. Até eu cheguei um pouquinho atrasado, eu liguei para ele que hora que ia terminar. Ele disse: pastor, vai terminar lá pelas 3 horas. Eu falei: porque eu tinha que arrumar a minha sobrancelha, então vou ver se dá tempo. Cheguei aqui, já tinha terminado tudo. Mas eu estou feliz nesta tarde. Agradeço mais uma vez pela iniciativa e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. E que Deus continue abençoando a todos os irmãos que tiveram a sua participação, direta ou indireta, para que este trabalho fosse feito. Para todos os efeitos, irmãos, o resultado é certo. Se aproveita de ambos os lados. E também um momento de ouvir aqui nesta tarde a palavra de Deus, que vai ser bem rapidinho. Eu quero dizer ao pastor Alain que na próxima vez não esqueça de convidar a Kelly de Martini, porque olha, ela é corajosa. Eu falei: mas você já está indo embora? Ela falou: não, eu só vou embora depois que eu te ouvir. Eu falei: misericórdia. Mas, Kelly, Deus que te abençoe, a boa vontade. Está ali evangelista Elias também, dando a sua presença, como já ouvimos, pastor Ademir, e os demais irmãos que aqui estão. Eu quero, neste momento, ser bem sucinto. Prometo aos irmãos, já são 2:20. Nós queremos ser breve na meditação da palavra de Deus, que nós sabemos que não é por muito falar que será ouvido, e estou certo de que nós estamos aqui para vos transmitir uma palavra bem conhecida, apesar de que a Bíblia ela é conhecida de todos os que aqui estão. É um texto bastante conhecido dos leitores, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 35. São Lucas, capítulo 10, versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhes o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede da mesma maneira ou de igual modo, como queira entender. Queridos irmãos e amigos, este trabalho que é feito na questão de envolver o lado social faz parte da nossa vida. Isto é bastante importante no presente. Não parece ser nada, mas é muita coisa. A título de uma divulgação, benefício, e nós
ficamos muito felizes quando isto acontece. Isto nós ainda não fizemos ali em Colorado, mas no estado do Paraná, em várias cidades são feito isso, né, o irmão Alain? E não é somente aqui, é um trabalho já bastante antigo que se realiza a fim de atender a área social. O texto que nós temos acabado de ler, quem sabe você pode até pensar ou dizer que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. O Senhor Jesus, ele era envolvido nesta questão, tanto no lado espiritual, como o favorecimento no lado da vida diária. Jesus foi, eu não vou dizer que ele foi surpreendido, mas ele foi interrogado aqui por um intérprete da lei. Quando nós vemos na palavra de Deus que o intérprete da lei fez para o Senhor Jesus uma pergunta, ele disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então ele perguntou: o que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu... E ele disse: e o teu próximo como a ti mesmo. Nós vemos aqui, este homem era um homem intelectual, um homem de um conhecimento fabuloso. Ele não era um homem douto, ele era um homem culto, mas o Senhor Jesus, ele sempre ouviu estas perguntas, não foi apenas esta vez, e nem tampouco somente por este homem, a respeito da salvação. A respeito da salvação. Então, e o Senhor Jesus começou a interrogá-lo a ele, e perguntou a ele a respeito deste assunto, e disse: eis que um certo doutor, ele perguntou e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Mais de que depressa ele respondeu. Ele era um homem que teve a sua resposta, como se dizem, à ponta da língua. Mas nós vemos nesta palavra, meu prezado, que o Senhor Jesus, então, começou a falar com ele, e Jesus queria dar a ele uma lição importante, ou trazer a ele um esclarecimento a respeito da salvação, que não era da forma que ele pensava, não era da maneira que ele pensava. Então Jesus lhe respondeu corretamente: fazem isto e viverá. E ele, porém, querendo justificar a si, perguntou: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Será que este homem de um conhecimento vasto não sabia quem era o seu próximo? Jesus sempre teve uma palavra certa, no momento certo, para cada uma coisa. Eu não sei o que você precisa aqui nesta tarde, mas o Senhor Jesus sabe. Ainda antes de você perguntar, Ele conhece o teu intuito, Ele conhece o teu propósito, Ele conhece a tua necessidade, e Ele está presente para lhes estender a mão. Então Jesus começou a dizer para ele, em várias outras perguntas, nós vemos que o Senhor Jesus, sempre ele respondeu, às vezes, não com palavra, mas ele respondeu com ação na prática. Uma ocasião, quando alguém, então, encontrou ou deparou-se com uma mulher que tinha cometido um ato de adultério, mediante a lei de Moisés, ela deveria ser morta. E eles queriam saber, ver como o mestre se sobressaía na pergunta.
E trouxeram aquela mulher para Jesus e disse: mestre, esta mulher foi apanhada em ato tal. Mediante a lei, ela precisa morrer apedrejada. O Senhor Jesus não disse nem que sim, nem que não, mas ele sabia, conhecia o propósito, conhecia o intuito daqueles homens, para ver se o Senhor Jesus viesse a se apertar em dar uma resposta. Mas o Senhor Jesus, então, ao ouvir esta palavra, ele começou a escrever no chão, depois de ter dito a eles: o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então nós vemos que Jesus começou a escrever na terra, e quando ele levantou a sua cabeça, não tinha mais nenhuma a não ser a mulher. E ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: saíram, vai e não peques mais. Então nós vemos que Jesus sempre ele dá uma resposta para mim, para você. Às vezes não ouvimos, mas sentimos, e ele às vezes aplica na prática. Deus tem muitas formas de agir e de falar no meu, no seu e no nosso coração. E nesta tarde, no texto que lemos, ou no contexto dos versículos que lemos, encontramos que ele disse: olha, se você quer saber quem é o teu próximo, eu vou lhe contar para você entender. Ele disse: olha, descia um homem de Jerusalém para Jericó. E este homem, ele caiu na mão dos salteadores. E ele ficou espancado à beira da morte, à beira do caminho, e por ali passou um sacerdote. O problema não foi resolvido. O homem continuou da mesma forma. Ninguém lhe estendeu a mão. Passou da mesma forma um levita. Olhou, não é para mim, é para outro. Meu prezado irmão, quantas vezes na estrada da vida deparamos com pessoas carentes, esperando algo da nossa parte. Quem sabe não seja a expressão de um versículo lido, quem sabe não seja uma mensagem bíblica, mas uma mensagem em ação. Isto aí traz um grande benefício quando um carente precisa de algo. Então nós vemos que aquele homem continuou à beira do caminho, quase à morte. E este cidadão, o intérprete da lei, continuou aguardando a resposta. Ele continuou aguardando a resposta. Meu prezado irmão, no que tange o lado social, nós encontramos na palavra de Deus que Deus precisa de mim e de você. Eu já ouvi várias pessoas dizer o seguinte: Deus não precisa do homem. Deus precisa. Deus precisa do homem, precisa da mulher, precisa do jovem, precisa de uma criança, para nos dar lições e fazer algo, a fim de que alguém seja beneficiada, porque faz parte do amor. O amor não aparece na fala apenas, eu amo, mas o amor aparece mais na ação. E esta ação social que vocês praticam faz parte na nossa vida espiritual, faz parte da nossa vida no dia a dia. Prossiga, vá em frente. Deus precisa de você? Precisa, mas Deus precisa mesmo. Eu vou provar para você que Deus precisa. Não no sentido absoluto, porque ele, após a sua ressurreição, ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mas não é com isto que ele isola, ou ele vem anular aquilo que vem à nossa mão para fazer. A palavra de Deus diz o seguinte:
tudo quanto vier à mão para fazer, faça, porque no outro lado da vida as coisas serão diferentes. Então, aquilo que eu devo fazer, eu tenho que fazer. Eu vou citar mais um exemplo. Vocês se lembram que o Senhor Jesus, na última semana do seu ministério, ele estava indo para entrar na cidade de Jerusalém, e nos diz a palavra que aquele povo precisava ouvir a mensagem mais uma vez, porque Deus sempre nos dá oportunidade para ouvir e fazerem algo. É isto que Ele quer de cada um de nós. E antes dele entrar na cidade, chegando a uma certa distância, ele disse para 2 dos seus discípulos: olha, vocês vão próximo ao Monte das Oliveiras e vocês vão encontrar ali um jumentinho amarrado, e vocês desatem ele. Ele está ali justamente junto com a sua mãe, e vocês me tragam para mim. E eles foram lá. Quando eles foram, eles encontraram aonde Jesus disse. Eles encontraram ali um jumentinho amarrado, e quando eles estava desatando ele ou desamarrando ele, ele disse: olha, alguém vai lhe perguntar por que vocês estão fazendo isto, e vocês digam que Jesus precisa dele. Justamente aconteceu. Jesus precisou de um jumentinho, eles trouxeram para Jesus, Jesus montou nele, entrou na cidade e entregou a última palavra que ele podia, visto que era o finalzinho do seu ministério. Jesus precisou de um jumentinho, e ele precisa de mim e precisa de você, para que algo seja feito. Não é verdade? Então, meus queridos irmãos, no lado social, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos estar certos de uma coisa: que Deus precisa de cada um de nós para que o trabalho seja feito. E nós podemos analisar ainda, na sequência do texto, ele, porém, querendo justificar ainda, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ora, será que um doutor da lei, será que um advogado não sabia quem era o seu próximo? Meus queridos irmãos, nós vemos que a cada momento da nossa vida, nós devemos estar atentos, porque o Senhor Jesus, Ele cuida de nós. Encontramos na palavra de Deus que diz o salmista: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Por isso, meus queridos irmãos, vá em frente, e nós podemos ver, Jesus prosseguiu dizendo: um certo homem descia de Jerusalém, ele disse a este homem, e este homem caiu nas mãos dos salteadores. E ali passou o sacerdote, passou um levita, e descia por ali um samaritano, que viu, compadeceu, cumpriu a palavra do amor, o benefício estendido a alguém. E aquele homem, pegando o vinho, o azeite, lavou-lhes as feridas, untou-lhes, colocou na sua cavalgadura e continuou a caminhada. Por isso, meus queridos irmãos, quantas vezes na caminhada da vida deparamos com alguém precisando de um favor, precisando de um benefício, tanto no que tange a vida espiritual e tanto quanto a vida diária. Isto faz parte. E aquele homem então foi conduzido até uma estalagem, e ali o samaritano disse para aquele
hospedeiro tirou 2 denários e disse: olha, pega e cuida deste homem, eu vou seguir a minha viagem, e quando eu voltar, eu te pagarei o restante. O que Jesus queria dizer com isto? Trazendo para o lado espiritual, nós vemos que aonde estávamos nós espiritualmente? Porventura não estava distante de Deus? Não estava distante de Jesus, o samaritano por excelência? Ele desceu, ele veio a esta terra, deu a sua vida por nós, cumpriu o seu ministério. Na cruz ele disse: tudo está consumado. Subiu ao céu e ele disse que vai voltar. Ele disse ao hospedeiro: cuide dele. Mas ele disse no capítulo 14 do Evangelho de João: eu vou para o céu, mas vos enviarei o Consolador para que fique convosco para sempre. A nossa felicidade está na morte e na ressurreição do Senhor Jesus e naquele Espírito Santo que ele anunciou. É aquele que sentimos a sua presença nesta tarde. É ele que cuida de nós até que o bom samaritano volte. Nesta tarde, meu prezado ouvinte, meu prezado amigo que ouve esta palavra, fica ciente de que Deus requer de nós os nossos esforços, a benefício da obra de Deus, o lado social, em qualquer aspecto que nós fizermos, a benefício de alguém. O próprio Jesus disse: olha, aquele que der tão somente um copo de água fria a um destes meus pequeninos, não deixará de receber o seu galardão. Quando nós olhamos a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, amados, amemos nós uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o amor faz parte no lado social, do benefício, ao estendermos a mão para quem precisa. Que Deus vos abençoe nesta tarde. Fica aqui esta sucinta palavra, mas guarde no teu coração. Vamos fazer com que este trabalho não fique somente nesta vez, mas que prossiga, a fim de que o nome do Senhor seja engrandecido, enaltecido, e a obra do Senhor cresça até que ele volte. Eu quero neste momento pedir a todos para se colocar de pé, e nós estaremos encerrando, porque acredito que ainda à noite, logo mais, estaremos tendo o culto à noite, e contamos com a presença de todos. E eu gostaria nesta tarde, não posso, seria uma negligência da minha parte, mediante esta palavra que nós transmitimos para vocês aqui neste momento, eu sei que tem pessoas aqui que, quem sabe, ainda não tomou uma iniciativa, uma posição em entregar a sua vida nas mãos de Deus. O bom samaritano se faz presente, e ele quer continuar na tua vida, mas depende de uma tomada de posição sua. Se tiver alguém que hoje, agora, quer entregar a tua vida nas mãos do Senhor, dê um sinal com a tua mão, ou se você precisa da oração da igreja, nós estaremos orando ao seu favor. Tem uma pessoa entre nós, não evangélica, que se porventura quer hoje fazer parte desta família que caminha para o céu, em direção ao Senhor Jesus, ao seu encontro, dê um sinal com a tua mão e nós iremos orar por você. Tem uma pessoa para aceitá-lo a Jesus? Não há ninguém? Nós iremos orar neste instante. Amantíssimo Deus e Pai, nós agradecemos, querido Deus, por este momento maravilhoso que Tu nos concede, em poder estar aqui em ar livre. Pai de amor, aproveitando esta oportunidade para falar do Teu amor, abençoa cada uma vida presente, o prosseguimento da Tua obra nesta cidade. Abençoa o irmão Alain, o pastor desta igreja. Pai,
Pai de amor, de graça, juntamente com todos os seus liderados, ajuda e abençoa, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vocês, por certo, estarão ouvindo alguma coisa do Alain? Quer falar alguma coisa?